Você acorda cedo, cuida de tudo, responde a todo mundo, trabalha o dia inteiro e chega em casa com a cabeça tão cheia que nem percebe o próprio cansaço. Sua alma está desconectada, mas continua por aqui porque esse devocional pode mudar isso. Hoje, no nosso devocional de número 135, seguimos com o tema Quando a alma aprende a permanecer. E o trecho bíblico que nos guia é de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Jesus diz isso num dos momentos mais íntimos do Evangelho de João. Não é uma fala de palco, é uma fala de mesa, de despedida, de coração aberto. Os discípulos estavam prestes a viver dias muito intensos. Havia medo, confusão, saudade e muita coisa ainda sem entender. E é justamente nesse cenário que Jesus não entrega uma técnica, ele entrega uma relação. Ele não diz façam mais, ele diz permaneçam em mim. No mundo de Jesus, videira e ramos eram imagens muito concretas. Todo mundo entendia. O ramo não vive sozinho. Ele só frutifica porque está ligado à fonte. Cortado, ele seca. Jesus está dizendo que vida com Deus não é sobre correr mais, é sobre permanecer ligado à fonte. Para mim, o que mais toca nesse trecho bíblico é a palavra permanecer. Não é uma fé de visita rápida, não é uma oração apressada só quando tudo aperta, não é uma espiritualidade de ruído constante. É permanência, é presença, é comunhão. E aqui entra a vida contemplativa, porque no fundo muita gente quer fruto, mas não quer silêncio, quer paz, mas não quer parar, quer intimidade, mas vive distraído, quer adoração, mas continua ocupado demais para ouvir. Jesus parece estar dizendo, o fruto verdadeiro nasce da união, não da ansiedade. E isso muda absolutamente tudo. Porque quando a alma aprende a permanecer, ela para de viver só no impulso, ela descansa, ela escuta, ela amadurece. E aos poucos começa a dar fruto sem tanto esforço para parecer espiritual. O ramo frutifica porque está ligado, não porque está estressado. Esse texto continua sendo tão relevante porque a nossa geração vive desconectada por dentro. Isso aparece na família, quando todo mundo está perto fisicamente, mas emocionalmente longe. Aparece no casamento, quando a rotina deixa o casal funcionando, mas não nutrindo a intimidade. Aparece também no trabalho, quando a pressão faz a pessoa viver ligada no automático. Aparece nas redes sociais, quando o coração se acostuma com o barulho e perde espaço para o silêncio. E também na vida espiritual, quando a pessoa até crê, mas não para permanecer. Vem comigo nesses exemplos bem reais. Imagina uma mãe que acorda cedo, cuida de tudo, responde todo mundo, mas não consegue mais estar 5 minutos em paz diante de Deus. Imagina um homem que trabalha o dia todo e chega em casa com a cabeça tão cheia que nem percebe o próprio cansaço espiritual. Imagina uma jovem que vive cercada de conteúdo, mas quase nunca experimenta quietude de verdade. Imagina um casal que ama a Deus, mas percebe que já faz tanto tempo que não ora junto com calma, sem pressa, só para permanecer. Jesus fala exatamente com esse tipo de vida. A alma não foi feita para viver só no barulho, ela foi feita para permanecer ligada ao coração de Deus. E isso toca diretamente à adoração, porque adorar não é só cantar. Adorar também é parar, é reconhecer dependência, é dizer com vida, sem ti eu não consigo. E a lei espiritual que mais conversa com esse trecho bíblico é a lei da unidade divina, porque ela nos lembra que nada floresce de verdade isolado. O ramo só vive porque está unido à videira. A vida espiritual é assim. A fonte define o fruto. Quanto mais união com Cristo, mais vida. Quanto menos união, mais desgaste. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em qual área da sua vida você tem mais dificuldade de permanecer em Deus? É na família? Talvez a rotina e as preocupações roubem sua presença espiritual? É no trabalho?
Talvez a pressão esteja te deixando sempre acelerada. Ou quem sabe na sua vida espiritual, talvez você esteja mais acostumada a pedir do que a permanecer. O que hoje mais tenta te desconectar da videira? Excesso de ruído? Ansiedade, comparação, cansaço, distrações constantes ou a sensação de que você precisa dar conta de tudo sozinha? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na sua vida? Você separaria um tempo real para estar com Deus sem pressa? Você diminuiria o automático e aumentaria a presença nos seus relacionamentos? Você trocaria o excesso de esforço por mais permanência? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa: nesse dia, eu fiquei ligada na videira ou tentei viver como ramo solto. E hoje, os seus 7 minutos são para voltar ao lugar de presença e o nosso exercício recebeu o nome de permanecer sem pressa. Então, busque um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao que mais tem te desconectado. Então, escreva e complete. Hoje, o que mais tem me afastado da presença de Deus é... Seja muito honesta. Segundo, reconheça o que Jesus está te chamando a fazer. Então, escreva e complete. Se eu permanecer em Cristo, eu posso... Complete com sinceridade. Eu vou te dar alguns exemplos, mas você use o que for real na sua vida. Se eu permanecer em Cristo, eu posso descansar mais. Se eu permanecer em Cristo, eu posso reagir melhor. Se eu permanecer em Cristo, eu posso ouvir melhor. Se eu permanecer em Cristo, eu posso frutificar sem ansiedade. Se eu permanecer em Cristo, eu posso viver com mais intimidade e menos pressa. E terceira e última parte do nosso exercício. Escolha um gesto simples de permanência para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte do exercício, você vai continuar escrevendo e completando, mas você também vai se pôr em movimento. E a frase é a seguinte: antes de terminar o dia, eu vou. Complete com o que for verdade na sua vida. Eu vou te dar 3 exemplos para te ajudar a pensar. Antes de terminar o dia, eu vou ficar alguns minutos em silêncio diante de Deus. Antes de terminar o dia, eu vou orar sem pressa, sem desempenho, só com presença. Antes de terminar o dia, eu vou reduzir um pouco o ruído para ouvir melhor a videira. E a ideia desse exercício é você parar de produzir primeiro e depois buscar Deus. E começar a permanecer em Deus para então frutificar. Compartilha comigo aqui nos comentários, deixa eu te conhecer um pouco melhor. Me conta em qual área da sua vida você tem mais dificuldade de permanecer em Deus. Aquela onde você está mais desconectada. E o mais importante, antes de ouvir esse devocional, você já tinha parado para perceber que quanto mais você corre, mais você se afasta da presença? Então desabafa aqui nos comentários, porque você não está só nessa jornada, mas depois volta e faz o exercício, porque esse devocional ele não termina no amém, ele só termina quando você decide que merece estar ligado à videira. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, sua vida virou um envio e hoje você aprende que permanecer é o lugar onde a vida realmente acontece. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver correndo e precisar se lembrar de permanecer. Respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu reconheço que sem ti eu não consigo. Tu és a videira e eu sou só o ramo. Tu és a fonte e eu preciso permanecer em ti. Tu és a vida e eu quero voltar para o lugar de intimidade. Hoje eu te peço, acalma meu coração. Tira de mim a pressa de fazer tudo sozinha. Ensina-me a permanecer, a ouvir, a descansar e a adorar com sinceridade. Que minha vida não seja só movimento, que minha vida seja comunhão.
e que o meu fruto nasça da tua presença, não da minha ansiedade. Em nome de Jesus. Amém.